Shabbat Shalom! Mais uma vez, a você que acompanha pela TV Anussim Brasil, seja bem-vindo à Casa dos Binei Anussim. Esta foi a leitura da Torá, a leitura da Parashá, que estará sendo comentada agora pelo mais competente Minyan, que fala de Anussim para Anussim. Por que nós sempre usamos esse bordão, né? Por que nós usamos esse lema de Anussim para Anussim? Porque o Anussim, ou Anus, Anussim é no plural, e o Anus é no singular, né? É o indivíduo. Porque muitos deste movimento estão iniciando agora a sua jornada judaica, né? Então a linguagem usada aqui é uma linguagem que fala de Anussim, ou de Anus para Anus, de filho para filho. Uma linguagem na qual todos consigamos nos contextualizar. Isso é muito importante. Agora, a Parashá Berucotai, ela nos traz esta semana basicamente 2 ou 3 momentos importantes, referentes aí aos ciclos trienais de leituras que nós adotamos. Esse ano, especificamente, nós estamos no 3º ciclo, né? Então, a Parashá lida hoje, ela tratou das leis dos votos, daquele que fazia um voto, referente aos sacrifícios, aos animais, às festas. Mas essa Parashá também traz algo muito importante, no 1º e no 2º ciclo, que são as bênçãos e as maldições dadas ao povo de Israel. Então, primeiramente, o Eterno apresentou ao povo as bênçãos. Se vocês me obedecerem e adotarem a minha Torá, estas serão as bênçãos, infinitas bênçãos, maravilhosas bênçãos. Promessas que enchem os nossos olhos, agradam os nossos ouvidos. Mas, se vocês não cumprirem com o que está escrito no nosso contrato, então as multas serão essas. Serão proporcionalmente terríveis as bênçãos que eu vos entrego. Ou seja, não é algo banal. Não é um contrato de boca, contrato de gaveta. É um contrato que, se não cumprido, ele será executado. E a multa, ela será tão grandiosa que você estará acabado. Hoje, no mundo dos negócios, o mundo dos negócios, ele é avassalador. Ele não tem dó, não existe coitadinho. Então, dependendo do negócio que você for fechar, ele pode te deixar muito bem, ou ele pode acabar com tudo que você tem, caso você não consiga honrar com aquele contrato. Nós vemos isso com o empreendedor brasileiro, né? O empreendedor, ele está começando, ele está batalhando, surge uma oportunidade de um belo contrato. Então eu tenho uma empresa com 10 funcionários e surgiu um trabalho de R$1 milhão para ser feito. Mas as condições desse contrato são essas: eu vou ter que contratar mais 100 funcionários, porque eu tenho que entregar num prazo pré-determinado. Eu não tenho equipamento, eu vou ter que fazer um empréstimo. Mas é R$1 milhão. Você está ali lutando para conseguir pagar os seus 2, 3 funcionários e de repente surge uma oportunidade de R$1 milhão. Se você não for um ótimo administrador,
essa oportunidade de R$1 milhão será a sua maldição de R$1 milhão. Isso na prática, né? Trazendo isso aqui na prática. Fazendo uma comparação um pouco tosca, grosseira, mas é isso. Na prática é isso. Hoje acontece um fenômeno no Brasil onde as pessoas admiram Israel, admiram a Torá. Eu sou um judeu, eu tenho um sangue judaico. Eu vou fazer um levantamento da minha genealogia, um estudo da minha história, porque eu tenho judaísmo dentro de mim. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas aí chega a hora do contrato. O povo de Israel foi tirado do Egito, mas ainda não tinha um contrato. Deus tirou o povo de Israel com mão forte, com grandes milagres, com grandes acontecimentos. Ou seja, ele é um investidor. Hashem é um grande investidor em nós, sua criação. Nós somos co-criadores. Nós somos parte dessa administração. Mas ele é um investidor. Nós temos que ter um compromisso. Não existe investimento sem a contrapartida. Eu vou investir em você só porque eu tenho dinheiro? Não, isso não existe. É uma ingenuidade você achar que você só receberá. Lei da física. Quando nós abastecemos o nosso carro para fazer uma viagem, e hoje, mais do que nunca, nos dias de hoje, nós estamos sabendo muito bem o preço de encher o tanque, né, de combustível. Quanto que está basicamente? Está cerca de uns quase R$300 para você encher um carro, né? Mais, né? Um caminhão. Vamos. Nós temos aqui o Zahav, que é caminhoneiro, né? Tem ofício de caminhoneiro. E quanto custa, Zahav, para encher um tanque de um caminhão? R$3.500 para você encher um tanque de combustível, né? Então o Zahav está falando aqui que ele gasta por dia R$1.500 em diesel. Veja o investimento que tem que ser feito para você fazer um trabalho. Então esse é um exemplo, né? Um exemplo, você não vai fazer um investimento desse por alegre. Vou sair andando pelo Brasil, ouvindo a Sula Miranda, a musa dos caminhoneiros. Eu vou sair pelo Brasil ouvindo Sula Miranda, me alegrando. Não, tem um sentido, né? R$1.500. Você não vai encher o tanque do seu carro, se o de um caminhão é R$1.300, porque às vezes vai mais de 1.000 litros, né? De um carro vai ser uns 300 pila para você encher o tanque dele. Aí você enche o tanque do seu carro para quê? Seria para trabalhar, para fazer algo importante, para converter aquele trabalho, aquele combustível que vai levá-lo. Agora é o seguinte, o Zahav, ele enche o tanque do caminhão dele, R$3.000, e só 20% da energia gerada por esse combustível é que é usada para empurrar o caminhão. O restante é perdida, o restante da energia é perdida através de calor, através da fumaça que sai no escapamento, a troca de calor da água do radiador. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo que nós recebemos, nós temos que devolver de alguma forma.
Não existe apenas investimento. Então as coisas devem fazer sentido quando nós iniciamos um empreendimento, quando nós iniciamos um projeto. Quando você inicia um casamento, qual que é o objetivo? Fazemos um acordo, eu e Ricardo, uma sociedade, mas com o objetivo de quê? Quando nós nos reunimos para conversar com alguém, para quê? Qual é o sentido? Então, quando o Eterno nos tirou do Egito, tinha um objetivo. Fazia um sentido, tinha um sentido naquilo. Mas você nunca começa um empreendimento sem assinar um contrato. E ali naquele momento, que é quando a Parashá Berucotai nos retrata, nos traz aos olhos, o Eterno então, olha, os benefícios de nos tornarmos sócios nesse empreendimento serão esses. Você vai ter uma Mercedes na sua garagem, comida com fartura. As maldições virão sobre a terra e você não vai ser atingido. Você terá um escudo. De noite, uma coluna de fogo te aquecerá. E de dia, uma nuvem espessa fará com que o calor não aflija a sua alma. O seu gado se multiplicará. Sua família terá muita saúde, regozijo, vigor. Aonde você colocar a mão, tudo prosperará. Vocês serão ricos. Vocês terão acesso a energias que os demais não terão. Mas, para que isso aconteça, vocês devem agir desta maneira. É assim que se trabalhará. Comigo é assim. Aceita ou não? Aí, diferentemente do que acontece culturalmente, no marketing do nosso país, quando há uma promoção, né, uma oferta, que passa na televisão, sai numa revista, num jornal, a oferta, ou seja, o lado bom, ele aparece grande, né? Grande, numa cor chamativa. E a contramedida aparece em letras miúdas que você nem dá tempo de ler. Nesse caso, como o Eterno é justo e perfeito, as maldições aparecem do mesmo tamanho que as bênçãos. Para que a gente não diga, eu não sabia, eu fui enganado. Eu não tinha ideia. Quantas vezes nós, às vezes por ganância, assinamos contratos sem ler? Por ganância. Eu já caí. Já caí. Tem que tomar muito cuidado quando você vai assinar contrato com advogados. Leia o contrato. Leia. Leia o contrato que você pode acabar tendo um outro. Você contrata ele para resolver um problema e no final você pode ter um maior ainda. Leia o contrato, interprete o contrato, leve para um amigo que sabe ler contratos antes de assinar o contrato. Porque aquilo que era bênção se torna maldição. Aquilo que veio te trazer conforto vai te trazer uma doença. Aqui, nesta Parashá, nós vemos a verdade nua e crua. Quer ser abençoado? Então a conduta será essa. Caso você saia fora dela, a maldição será na mesma proporção da bênção. Se a bênção for muito grande, a maldição será muito grande.
Se a bênção for pequena, a maldição será pequena, mas a contramedida nunca deixará de existir. Ou seja, tudo que nós fazemos no universo, há consequências, existem consequências. Então, aqui no Brasil nós estamos vivendo esse fenômeno, onde as pessoas, graças a Deus, estão se voltando para o que é sagrado, para o judaísmo, para a Torá, né? Nós vemos instituições religiosas que usam um talite, usam um quipá, que cantam em hebraico, que até celebram, tentam, né, celebrar as festas de alguma forma, lembram ali o nome da festa, vão para Israel, peregrinam. Então esse é só um namoro. Esse é um namoro antes do contrato. Porque eles não assinaram esse contrato. Eles querem acessar a bênção, ter as bênçãos maravilhosas, grandiosas, mas não querem passar pelas maldições, caso não cumpram com o que está ali, com o que é exigido nesse contrato. Hoje as religiões, infelizmente, adotam essa postura, né? Você venha para cá, mas aqui não tem sábado, porque o sábado aqui você não precisa guardar o Shabat, o sábado, porque o sábado é coisa de Moisés. Então não tem essa preocupação. Você não precisa devolver o seu dízimo, que é o assunto deste ciclo. Você não precisa cumprir com os seus votos. Basta você ter fé. Tenha fé que esse contrato será cumprido. Tenha fé aqui, ó, não assine. Tenha fé, vamos ter fé, porque a fé, ela nos levará longe. O contrato é um jugo. A inversão de valores, a subversão das coisas. Não valoriza. Essa nova forma religiosa, ela não assina o contrato. Eu quero estar com você, mas eu não quero ter esse compromisso todo com você, não. Vamos levando a vida. Eu não vou assinar contrato com você porque eu não confio em você. É isso. Você não assina um contrato com alguém se você não confia no negócio que está sendo proposto. Então as religiões hoje tratam dessa maneira. Eles não assinam o contrato porque eles sabem que não vão cumprir. Não, eu não vou guardar o Shabat, eu não vou me abster de certos alimentos, de maneira nenhuma. Isso é coisa antiga. Isso é coisa muito antiga, gente. O mundo mudou. Hoje o porquinho, ele é criado, hoje não chama mais nem de porco, chama de suíno. A indústria chama de suíno, não é porco. A carne suína, como essa picanha suína, não é porco, não é carne de porco mais. Não, isso é coisa do passado, nós vivemos outros tempos. Não confie nisso aí não. Mas nós vamos ser abençoados, porque nós temos fé. Quer dizer, então, tudo isso aqui é muito sério. Essa paraxá, ela traz, então, o seguinte, ela traz os mandamentos que são conhecidos como ruquins, que são aqueles mandamentos para os quais não existem razão, né? Nós não entendemos. Ruquim. E a paraxá, Perrucotai, ela significa literalmente conforme meus mandamentos, né? Se você for fazer uma tradução literal do hebraico, ela vai dizer isso, conforme os meus mandamentos, os meus decretos. E o ruquim está numa categoria de mandamentos
para os quais não há um sentido lógico. E essa ampla categoria de mandamentos contrasta com outras duas. Mishpatim, que é a razão humana, que são onde nós somos capazes de compreender e até ditaria por conta própria. E os testemunhos, eduot, práticas cerimoniais, que a razão humana não necessariamente ditaria, mas consegue entender e apreciar, que são as ritualísticas, os ritos, que é o shacharit, né? No caso, eram os sacrifícios, era todo o funcionamento do templo, e que nós compreendemos. Não, nós fazemos aqui a reza, porque rezando nós estamos ofertando a Deus um sacrifício, e seremos abençoados. Existe uma certa lógica. Agora, não comam carne de um animal que não tenha casco fendido e não rumine. Qual que é o sentido? Qual que é o sentido de não comer carne de um animal que não tenha casco fendido e não rumine? Você passa a ver sentido depois que você acredita e obedece àquela lei. Ou seja, faremos e depois entenderemos. Mas num primeiro momento, que é o que as nações não entendem, mas por quê? Aí alguns tentam explicar, não, lá na antiguidade eles não comiam carne de porco porque ele era criado no chiqueiro. Era alimentado com lavagem, com resto de comida. Então ele era imundo por isso. Tentam dar um sentido, mas na realidade não tem sentido. É proibido e pronto, acabou. Essa é uma das cláusulas do contrato. Existem coisas no contrato entre nós, homens, e o sagrado, que vão exigir de nós apenas obediência. E obediência não por temor ou por medo, mas por amor. Porque quando você ama, você obedece sem pensar, sem questionar. Eu faço porque eu amo. Eu obedeço a minha mãe porque eu a amo. Eu obedeço meu pai porque eu o amo. Aí você faz com gosto, com regozijo. Não, eu não como certos tipos de alimentos porque eu estou obedecendo meu pai. Meu pai me ensinou. Veja a dificuldade que nós, que somos Pneanossim, temos em compreender as coisas, porque tudo para nós, em um determinado momento, era motivo de debate, e as pessoas tinham que o tempo todo estar provando na Bíblia. Você me prove na Bíblia. Você tem que me provar na Bíblia que não pode comer. Ou que pode, ou que é isso, ou que é aquilo. Me prove na Bíblia que tem que guardar o sábado ainda. Enfim. Faremos e depois entenderemos. Foi isso que o povo de Israel disse após esse momento. Após o momento das bênçãos e das maldições, ele só disse, faremos. Depois nós vamos entendendo. Então, existem essas três classificações de mandamentos. Agora, falando técnica, porque a leitura de hoje, ela foi uma leitura bastante técnica, né? Você fez um voto, esse voto deveria ser cumprido desta forma, que custaria tanto. Inclusive aqui na minha versão é muito interessante que ela tem até uma tabela de preços, de quanto valia um voto, por exemplo. Você ficou muito feliz, você ficou muito contente e prometeu a Deus. Prometeu o seu filho. Olha, Senhor, se eu conseguir, o casal, né? Se nós conseguirmos ter filhos, muitas vezes tinham a dificuldade de ter filhos. Se o Senhor nos abençoar com um filho, nós o consagraremos a Ti. Muitas pessoas fazem isso nos dias de hoje.
se eu conseguir esse emprego, meu primeiro salário eu vou levar na sinagoga. Aí recebe, está cheio de conta para pagar. A última coisa que ele vai lembrar é da sinagoga. Então, o que aconteceu? Como Deus conhece o nosso coração, Ele instituiu determinadas leis aqui a respeito disso. Vocês prometem e não cumprem. E depois dão uma desculpa, não, mas eu não sabia como fazer. Então está aqui a lei. Então, se você prometesse um filho, você teria que dar o filho. Mas você não ia sacrificar o seu filho ou entregar lá no tabernáculo, no Mishkan, no santuário, no templo. Senão ia encher de criança lá. Não, você ia dar esse valor em dinheiro, porque o dinheiro também tem valor, ele vale, né? Ele vale. Então, o dinheiro poderia ser utilizado para a manutenção do templo. Então, convertia-se o valor da criança. Agora, interessantemente, que aqui, por exemplo, uma criança de 5 a 20 anos, você teria que, ela era avaliada pelos céus no custo de 20 shekels, 20 shekalim, né? Agora, por um homem e por uma mulher por 10, né? Eu não sei se vocês da mesa sabem fazer a conta de quanto isso custaria hoje. Se alguém aí souber, pode mandar aqui para nós. Eu não vou ter essa habilidade de fazer essa soma agora, né? Mas, por exemplo, então uma criança de 5 a 20 anos, que daí seria já um homem solteiro, né? Ele valeria 20 shekels. Então, eu prometi meu filho, prometi isso a Deus, se me deste um filho, ou se me der um carro, ou se me der uma casa, eu vou te dar a minha vida, eu vou dedicar a minha vida a ti. Quanto vale a sua vida? Bom, vamos ver aqui quantos anos o senhor tem. Não, eu tenho 60. Bom, 60, você já não tem muita força mesmo, né? Você vai valer 15 shekels. Se você é um homem, você vale 15. Se você é uma mulher, você vale 10. E aqui os sábios, eles dão uma explicação muito interessante. Por que a mulher paga menos, né? Segundo os sábios, agora eu quero ver eu achar aqui. Segundo os sábios, é porque a mulher, ela é mais evoluída que o homem. Então, o homem custa mais caro para poder redimi-lo. Porque aqui era um processo de redenção. O que é redenção? É você tirar desse objeto a obrigação e passar para um outro, que daí no caso era o dinheiro. Então a mulher, ela tinha uma elevação maior, ela era mais valiosa. Então a troca era por menos dinheiro. Agora o homem, que era menos valoroso espiritualmente, é mais caro para redimir. Quando você compra um carro que dá muita manutenção, né? É mais caro ali, a desvalorização dele é maior. Custa mais caro para quem está vendendo. Perde mais dinheiro. Então, voltando aqui. Você também que está acompanhando, você pode mandar o seu comentário. As pessoas usam versículos isolados para fazerem a vontade deles e não a vontade de Hashem. Existe um versículo, tudo posso naquele que me fortalece. É um salmo, né? Salmo ou provérbio? E usam isso aí, tudo posso naquele que me fortalece. Mas no primeiro raio que dá, ele já sai correndo. Porque ele não sabe o sentido. Não sabe ou faz de conta que não sabe. É muito fácil. Vamos lá, vamos ler mais aqui a Raquel. Esta semana uma amiga me falou que o que importa é o que sai da boca e não o que entra. Porque eu não como cachorro quente, pois sei que tem mistura de porco, né, de suíno na salsicha. Esse é um dos argumentos, né? O que importa é o que sai da boca e não o que entra. O que importa é os dois. Se você fala muita bobagem, você vai pagar pelo que você está falando. E se você come algo impuro, você também vai pagar, porque você está descumprindo uma das cláusulas. Agora, a Torá também deixa claro que isso é para o povo de Israel.
Então você não tem nada que ir lá falar com o teu vizinho que ele está errado, porque o contrato é para você. Não se intrometa na vida dos outros. O contrato é teu, cumpra o contrato. Porque, veja, quando a pessoa é muito arrochada com os outros, é porque tem alguma coisa errada com ela. É porque ela não está conseguindo cumprir ali com as obrigações, então ela fica projetando no outro. Ah, mas olha o jeito que aquela mulher se veste ali, aquela baiana, não sei não. Então é o seguinte, o contrato, essas bênçãos de Berrucotai, essas bênçãos foram entregues e que são relatadas nessa paraxá, elas são exclusivas para quem estivesse ligado ao pacto de Abraão. A vida do teu vizinho está melhor do que a sua, porque ele não tem essa obrigação. Cumpra com as suas obrigações, que você vai ver que as suas bênçãos serão muito maiores que a do seu vizinho, que não tem contrato algum a ser cumprido. Agora, o contrato que ele assinou é válido somente agora, hoje. E o contrato que você assinou, ele tem validade eterna. Mas e aí? Você está fazendo por onde para receber todas essas bênçãos? Ou você está transformando, a sua conduta diária está transformando as suas bênçãos em maldições? Tudo acaba em nós e não nas pessoas que estão à nossa volta. Quem assina o contrato é você, quem tem que cumprir com ele é você, e caso você não cumpra, quem vai pagar o preço é você. Tudo depende de você, não dos outros. Poxa, mas eu não vou rezar porque não está indo ninguém. Pô, é uma obrigação sua. Eu não vou fazer porque ninguém está fazendo. Esse é o Maria vai com as outras. Com perdão às Marias, né? É um ditado popular do Brasil. Ele depende dos outros para fazer. Acontece que as responsabilidades, elas são exclusivamente nossas, individuais. Então existem as normas, o mishpatim, que a razão humana é capaz de compreender e até ditaria por conta própria. E os testemunhos, Yeduot, práticas cerimoniais que a razão humana não necessariamente ditaria, mas consegue entender e apreciar. É justamente cumprindo os ruquim da Torá que expressamos nossa completa submissão à vontade de Deus, nossa prontidão para seguir suas diretivas, mesmo quando isso contraria a lógica ou a razão. Sabe o que seria muito lógico hoje? Você comer carne de porco porque está mais barato. Ou você, eu já vi casos de pessoas abandonarem a religião para se livrarem de certos compromissos, né? Eu não vou mais devolver o meu dízimo, eu não preciso mais cuidar dessa alimentação que me custa caro, não preciso mais me deslocar aos sábados na sinagoga. Olha, eu não estou indo no sábado porque eu estou economizando, eu não estou indo na sinagoga no Shabat porque eu estou economizando. É uma coisa ridícula, mas é uma coisa que que tem lógica na cabeça da pessoa que está pensando. É muito fácil nós colocarmos lógica naquilo que é interessante para nós. Não havia uma lógica, mas agora há. Por quê? Porque aqui é interessante para mim que haja. É assim que nós agimos, pelo nosso bem próprio. E aí, é nesse momento que nós tropeçamos e começa a vir aquele tsunami de maldições em nossas vidas. Estraga a tua televisão, o teu carro quebra, o teu casamento dá um problema, os seus filhos estão indo mal na escola, a sua sogra te persegue.
Vocês já perceberam que quanto mais assim terrível está a tua vida, você fala assim: olha, agora não pode acontecer mais nada para piorar. Eu tenho dito, nunca diga isso, porque existe ainda uma forma de ficar pior. Você está com todo esse problema, aí dá um problema no telhado da tua casa, já piorou. Aí você vai subir para arrumar o telhado, cai e quebra o braço, já piorou mais um pouco. Aí você vai no hospital, você não tem plano de saúde, conseguiu ficar pior. Aí o médico, o ortopedista vai lá e engessa o seu braço, mas não era para ter engessado. Você tinha que ter feito uma cirurgia antes, agora você vai ter que tirar o gesso e fazer a cirurgia e colocar o gesso de novo. Ficou pior. Enquanto isso, você não está trabalhando, a sua dívida aumentou. Afundado em dívida, sua mulher não aguentou mais, pegou as crianças e foi para a casa da mãe dela, que é a sogra que te perseguia. Tem como ficar pior? Tem, aí você morre, sozinho. Então sempre tem como as coisas ficarem piores. Então você não reclame. Não reclame da vida, não gere essa energia. E pare para pensar. Nós não paramos para pensar no que está acontecendo conosco. Nós só vamos agindo como um animal irracional. Como um touro bravo que vai... Ele sempre vai em frente. Não para analisar o que tem à sua volta. Nós, quando nos afastamos de Deus, quando a nossa espiritualidade ela se retrai, nós nos tornamos irracionais. Ou seja, nós não conseguimos mais analisar as letras miúdas daquele contratinho. Ficamos ansiosos para ter o produto. Não analisamos as consequências daquilo. Então, quando as coisas começarem, quando estragar a TV da sua casa, que é o primeiro sinal, analisem, parem para analisar. As coisas começam com os aparelhos eletrônicos dentro de casa. É um sinal de que a coisa pode ficar pior. Eu já passei por isso, a televisão estragou, na outra semana um carro de câmbio automático, parou. Então, isso acontece muito, gente. Então nós temos que observarmos o que está acontecendo à nossa volta e termos a ciência de que nós temos que ser conscientes. É muito difícil você estar sempre consciente do que está acontecendo, porque nós nos distraímos com o nosso ego. Então, quando nós temos o ego ferido, nós esquecemos das nossas obrigações espirituais, das nossas obrigações morais. Nós esquecemos até o nosso nível intelectual, quando nós temos o nosso ego ferido. E quando o ego está ferido, nós também nos sujeitamos às maldições. Então nós temos que prestar atenção no que está acontecendo. Essa total submissão à vontade de Deus, sem nenhuma preocupação com fundamentação lógica, parece estar em desacordo com a maior parte do conteúdo desta paraxá. As recompensas e os castigos que nos esperam pelo cumprimento ou descumprimento dos mandamentos. Se cumprirmos a vontade de Deus por ela mesma e não por interesses pessoais, qual é a relevância de uma descrição das vantagens da obediência e desvantagens da desobediência? Esse é o comentário dos sábios, né? Abrindo nossa mente para entendermos o que a Torá quer nos dizer. A paraxá Berrocotai frequentemente se combina com a paraxá Berrar na leitura pública da Torá. Como sabemos, para que as duas paraxiotes sejam lidas juntas, formando assim como um efeito uma única paraxá, elas devem possuir algum tema em comum, o qual
presumivelmente se refletem em seus respectivos nomes. Como notaremos adiante, como notaremos na leitura, o significado básico de rock é cinzelamento ou gravação, indicando que por meio da observância de mandamentos desse tipo, ruquim, quando você observa um mandamento sem uma explicação, apenas por amor e porque você acredita que está fazendo o correto, indicando que por meio da observância de um mandamento desse tipo, mostramos que estamos verdadeiramente unidos com Deus, assim como uma letra esculpida em um bloco de pedra. Veja, quando você tem uma relação de amizade, ou um relacionamento conjugal, você não precisa dar muita explicação para fazer determinadas coisas, porque vocês estão conectados. Você não tem aquele amigo que, quando você olha para ele, ele já entendeu, você não precisa explicar muito a sua ideia, ele pega e agarra com você e vamos fazer. Essa é a relação que nós construímos com Deus quando nós cumprimos esses mandamentos sem exigir lógica deles. Porque eles mostram que nós confiamos totalmente na vontade divina e não na nossa. Nós nos colocamos em segundo plano. Aí ele comenta aqui, isso é como uma letra esculpida em um bloco de pedra. É parte integrante da pedra e não uma segunda entidade distinta, enxertada nela, como é o caso da letra escrita à tinta sobre pergaminho ou papel. Além disso, a gravação das letras na pedra remove o que ali havia anteriormente. Quando nós gravamos a lei divina em nossos corações, nós removemos o que ali existia. Tudo de ruim, tudo de humano que havia dentro de nós, quando nós colocamos a Torá dentro de nós, aquilo sai. Aquilo é removido das nossas almas. Aquilo não nos pertence. Além disso, a gravação das letras na pedra remove o que ali havia anteriormente, assim como o cumprimento dos decretos de Deus se fundamenta na remoção ou negação do ego. Quando nós tiramos o nosso ego, a centelha divina, ela habita em nós. O nosso ego não permite que Deus habite em nós. Quanto mais duro está o nosso coração, mais duras serão as punições. E nós acabamos de ver isso acontecendo com o faraó. Quanto mais ele endurecia o coração, mais duras eram as punições, E quando nós tiramos, por quê? Porque o ego é mau. O ego é coisa ruim. Ele é um sentimento ruim. Quando o ego é que comanda, e não a virtude, não a humildade, nós vamos nos afastar do que é mais precioso para nós. Então nós nos afastamos da família, nós nos afastamos dos amigos, nós nos afastamos da sabedoria, porque o ego, ele nos cega, ele é tóxico. Então, nós temos que ter essa consciência de que nós é que podemos controlar isso. Controle o seu ego, fulano. Controle o seu ego, ou fulana. Se controle. Você está afastando as pessoas de você. Vamos ver aqui. E tem mais algum? Eu quero abrir agora o comentário do Minian, por gentileza, Yohanan Shaul. É exatamente que temos a eloriar, É exatamente que temos que nos mantemos alegres, confiantes no Eterno e sermos gratos por tudo que aí
você vê o poder e a bondade do Eterno. Exatamente. Quando você sai do centro das atenções, o Eterno se coloca no centro. E quando Ele está no centro, você recebe as bênçãos. Saia do centro. Sabe aquela pessoa que se chateia com tudo? Porque ela acha que ela é o centro das atenções. Yohanan Shaul. Alô. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A congregação presente. Alô. Olá. Alô. Alô. Alô, alô. Shabbat Shalom a todos os nossos haverins que estão aqui presentes na congregação e aqueles que estão ao longe nos ouvindo. Nós temos mais de 180 pessoas em uma de nossas redes que estão ligadas a nós. Se você clicasse para mais um, nós íamos ter o dobro disso. Mas que o Eterno esteja abençoando a cada um de vocês. Agradecemos muito a você que nos escuta, pois estamos em nosso Shaharit transmitindo e falando sobre este importante parashá, executar, que quer dizer, em mis mandamentos. E espero que sua vida espiritual seja edificada. Meus amados, então, esta parashá muito bem apresentada pelo nosso Razan Simão, ele começa dizendo: se você andar em meus estatutos e manter meus mandamentos, aí vem a série de promessas que vai nos atingir. Alguns até criticam e dizem: você ficam aí no Novo Testamento macetando, pisando nisso aí que não tem nenhum significado. Para nós tem sim. O significado é importante porque quem ditou isto a Moshe não é nada de Moshe. Quando as pessoas dizem lei de Moshe, não é. Lei do judeu também não é. Por quê? Porque o Eterno foi que falou. Embora nós não estamos no contexto histórico de quando estas palavras foram ditadas, mas ele cria temor em nós, cria respeito em nós, porque o Eterno foi que falou. Pessoas já deram até um título, Velho Testamento, Velho Testamento. Não é assim não. A palavra do Eterno é viva a cada dia e revoluciona dentro de nós uma introspecção, uma visão, uma análise, uma avaliação de nossa conduta e do nosso comportamento. Interessante que um daqueles que discutem sobre esta parashá, ele coloca 3 categorias para os seguidores, para os que obedecem, para os que escutam, para os que executam. Um aceita estas palavras como escravo, não analisa nada, faz aquilo porque tem que fazer. O outro é como empregado, ele cumpre, já guardei o Shabat, já dei o meu dízimo, eu já fui na sinagoga, eu já bati meu cartão, eu empregado. Eu já fiz, não me interessa mais outra coisa. Mas tem a terceira categoria, que é o parceiro do Eterno. À medida que a Shekinah do Eterno se vê nele, ilumina o caminho ou a senda de outras pessoas, ele está sendo parceiro do Eterno, porque a finalidade do Eterno é nós sermos bênção para o mundo. De que jeito? Nosso comportamento,
nossa conduta, nossa atitude, o modo de tratar a esposa, o esposo, os filhos, os pais, o modo que nós tratamos esse lugar aqui. Eu vi hoje todo mundo trazendo alguma coisa para que alguém coma daquilo que ela ou ele fez em casa. Esse espírito de participação, esse espírito de fraternidade, não esse bolinho que estou fazendo aqui, alguém vai gostar. Eu me lembro quando minha esposa vivia, ela dizia: meu bem, leva esse bolo, que alguém vai gostar. É isso que nós fazemos. Quando nós entregamos nossos dízimos, inclusive nessa paraxá, está o seguinte: se você gastar o dízimo, você tem que devolver colocando acima dele 20%. E muitas pessoas gastam o dízimo, nem devolve, nem coloca os 20%, porque ele gastou uma coisa consagrada. É isso que nós estamos aprendendo aqui, nessa série de coisas. Acrescenta isso, acrescenta aquilo, para poder devolver, porque são coisas consagradas. Então, gente, estudem a paraxá, analisem, porque isso nos traz o alimento. Inclusive, quando nós mandamos a paraxá, já mandamos aquilo que você tem que ler no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, os versículos, e aplique esses versículos na tua vida, porque assim nós seremos um povo de força, um povo de fogo, um povo animado, um povo entusiasmado para representar o Eterno em nossas vidas. Amém. Shabbat Shalom. Referente às promessas, né, da nossa paraxá, ela fala que se tão somente você ouvir a voz do Senhor teu Deus e tomar cuidado de seguir todos os mandamentos, né, as mitzvot da Torá, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Ou seja, você não vai precisar correr atrás dessas bênçãos. Se tão somente você cumprir com a sua parte do contrato, tendo cuidado de guardar os mandamentos, as bênçãos virão até você. Você não vai precisar se preocupar em correr atrás dessas bênçãos. Da mesma maneira que se você não cumprir as mitzvot, todas essas maldições virão e te alcançarão, e ainda que você corra delas, elas vão te alcançar, né? Então é muito interessante a maneira como o Eterno ele mostra para a gente ali que a gente não precisa se preocupar com nada. Se tão somente a gente se preocupar em cumprir as mitzvot, a gente tem a certeza, a convicção de que seremos abençoados, e todas as bênçãos da Torá virão e nos alcançarão. Então, para nós finalizarmos, já podemos até distribuir o nosso vinho para o Kiddush, mas para nós finalizarmos é o seguinte: quando nos despojamos de nosso ego, vemos as recompensas prometidas pela Torá não como ímpetos motivadores, que nos incentivam a obedecer a Deus por interesse próprio. Então, você obedece os mandamentos porque você tem interesse na bênção. Isso acontece muito nos dias de hoje, e é o que está acontecendo no meio religioso nacional, onde as pessoas apenas amam Israel, porque aqueles que te abençoam serão abençoados, aqueles que te amaldiçoam serão amaldiçoados. Ego. Eu vou inflar o meu ego. Como que eu inflo o meu ego? Elogiando o Ricardo. Ricardo, você é maravilhoso, você é bonito, você é um bom empreendedor. Aí as pessoas vão ver o Shimon como, olha como o Shimon é bom, ele reconhece o Ricardo. É assim. Ao contrário disso, quando nos despojamos do nosso ego, vemos as recompensas. E quando não é pelo próprio ego, e sim como componente intrínseco à experiência divina. Deus é bondade absoluta, de modo que renunciar ao ego a fim de nos tornarmos canais transparentes para a sua vontade, como a autoafirmação do nosso verdadeiro eu.
O divino nos possibilita vivenciar a bondade de Deus em sua plenitude, inclusive a beneficência material resultante da obediência à sua vontade. Então, essa troca que as religiões pregam, venha, obedeça a Deus, ela existe, mas só que essa relação ela é muito mais profunda do que é ensinada. Onde você cumprir a lei, ou você deixar, por exemplo, de se alimentar com determinados alimentos, não por obrigação, não para se aparecer, mas porque você ama a lei, e você faz isso com alegria e com naturalidade, aí sim você receberá as bênçãos verdadeiramente espirituais, e elas também terão reflexo na sua vida material. Mas somente quando isso for natural, quando isso estiver intrínseco em nossas almas. Quando a Torá se confundir com você e com as suas ações, então você terá acesso a estas bênçãos especiais. Mas somente quando você estiver sincronizado na mesma frequência em que a Torá está disposta nesse mundo. Caso contrário, nós vamos só ficar tentando e nunca vamos chegar lá. Eu estou esperando eu ficar milionário até hoje. Não ficou ainda por quê? Porque você não ajuda nem você não ajuda nem a sua esposa. Então, meus irmãos, que essa paraxá nos traga, que esses momentos que nós passamos aqui juntos, que eles nos edifiquem, que nos tornem pessoas melhores, porque a purificação espiritual é gradativa. Você não abre os olhos e acorda um santo. Não. Você vai construindo a sua relação com o sagrado a cada dia. Tire o seu ego do meio, tire o seu ego do centro e coloque Deus no centro de tudo. Faça com amor, venha para a sinagoga com alegria e com amor, reze com alegria e com regozijo, torne isso natural na sua vida, torne natural levantar sábado de manhã e ir para a sinagoga, que isso seja natural e não uma punição ou uma obrigação. É natural. Mas por quê? Porque eu sou assim. Então, que a Torá seja isso em nossas vidas. Vamos santificar o dia com a bênção do vinho. Eu alcanço lá.